O mundo que conhecíamos mudou em apenas 10 dias. Desde o fatídico 28 de fevereiro, quando as primeiras ogivas de precisão de Estados Unidos e Israel cruzaram os céus em direção a alvos estratégicos no Irã, o mercado global entrou em estado de choque galopante. O que estamos testemunhando hoje, 9 de março de 2026, é o reflexo direto de uma guerra que se alastrou como pólvora por todo o Oriente Médio. Nas últimas 24 horas, o pânico atingiu seu ápice. O barril de petróleo rompeu a barreira psicológica dos $120. É uma alta acumulada de 65% em pouco mais de uma semana. Um salto que em tempos normais levaria anos para acontecer, agora esmaga economias inteiras em questão de horas. As bolsas de valores do Sudeste Asiático foram as primeiras a sentir o impacto do Domingo Negro. Seul desabou quase 6%. E o Vietnã enfrentou um recuo brutal de 6,5%. O dinheiro do mundo está em fuga, buscando desesperadamente o porto seguro do dólar americano, que já valorizou 2% globalmente em apenas 10 dias através do índice DXY. Mas em meio a esse cenário apocalíptico de guerra e inflação energética, surge um fenômeno que está deixando os analistas de Wall Street e da City de Londres perplexos. O Brasil não apenas está resistindo, como se tornou um dos emergentes menos vulneráveis do planeta. Enquanto moedas de países desenvolvidos derretem, o real brasileiro mostra uma força inesperada, operando em queda para a casa dos 5,21. O Ibovespa, nosso principal índice, tocou o patamar histórico de 180 mil pontos no meio da tarde, impulsionado pelo peso gigantesco da Petrobras e das exportadoras de energia. Porque o Brasil, historicamente refém de crises externas, desta vez parece ter erguido um escudo financeiro. Estaremos diante de uma mudança de eixo na segurança energética global? Hoje, vamos dissecar cada detalhe deste conflito, o real motivo da escalada do petróleo e por que em 2026, o Brasil se tornou o refúgio inesperado dos investidores internacionais em meio ao caos da guerra. Para compreendermos a magnitude sísmica do que está acontecendo hoje nas bombas de combustível e nos terminais portuários de cada continente, precisamos fazer um recuo tático de exatamente 10 dias no calendário. O dia 28 de fevereiro de 2026 não será lembrado apenas como uma data de escaramuças isoladas, mas como um marco em que a arquitetura de contenção diplomática, construída a duras penas na última década, ruiu por completo. O ataque coordenado, executado com precisão cirúrgica por forças dos Estados Unidos e de Israel, contra o coração das infraestruturas estratégicas e de enriquecimento do Irã, não foi um evento isolado. Foi na verdade o estopim de uma reação em cadeia que transformou o Golfo Pérsico em um barril de pólvora flutuante. Desde aquele momento, o mercado global de energia deixou de ser regido pelas planilhas de oferta e demanda da OPEP para ser governado por uma força muito mais primitiva e volátil, a lei do medo absoluto. A escalada de 65% no preço do barril, em um intervalo de apenas 10 dias, é um fenômeno que desafia a lógica econômica tradicional e assombra até os traders mais experientes de commodities em Londres e Chicago. Ontem, domingo, o pânico atingiu o que os analistas chamam de pico de capitulação. No silêncio dos mercados futuros, enquanto a maioria das pessoas descansava, a cotação do petróleo rompeu a barreira psicológica e técnica dos $120. Embora nesta segunda-feira o preço tenha recuado para a faixa dos $100, essa calmaria é perigosamente ilusória. O que o mercado está fazendo agora é o pricing, ou seja, tentando colocar um preço no risco catastrófico de um fechamento total do Estreito de Hormuz. Estamos falando de uma garganta marítima de apenas 33 quilômetros de largura no seu ponto mais estreito, por onde escoa diariamente 20% de todo o petróleo consumido no planeta. Se Teherã decidir utilizar seu arsenal de minas navais inteligentes e baterias de mísseis costeiros para bloquear essa artéria vital, os $120 que vimos ontem parecerão uma pechincha diante de um cenário de desabastecimento global sem precedentes. Os reflexos dessa tensão nas bolsas de valores ao redor do globo foram imediatos e, em muitos casos, brutais. O epicentro do sofrimento financeiro deslocou-se para o Sudeste Asiático, uma região que atua como a fábrica do mundo, mas que possui um calcanhar de Aquiles fatal, a dependência extrema de energia importada. No Vietnã, o recuo de 6,5% no índice principal revela o desespero de um parque industrial que vê seus custos de produção explodirem da noite para o dia. Na Coreia do Sul, a queda de quase 6% é um sinal de alerta para toda a cadeia de suprimentos de tecnologia global. Sem petróleo e gás acessíveis, a produção de semicondutores e eletrônicos de ponta torna-se economicamente inviável, ameaçando paralisar o consumo no Ocidente. É um efeito dominó onde o primeiro impacto é cinético,
no Oriente Médio, mas o último é financeiro, no bolso do consumidor comum. A grande explicação para essa resiliência reside na nossa balança comercial e na nossa posição como exportador líquido de energia. Diferente de 1973 ou 1979, quando os choques do petróleo quase levaram o país à insolvência, o Brasil de hoje possui uma Petrobras que opera em um patamar de extração de pré-sal que é a inveja do mundo ocidental. Quando o preço do barril escala 65% em 10 dias, o mercado financeiro faz uma conta rápida. O aumento da receita de exportação brasileira e os dividendos da nossa gigante estatal compensam, e muito, o risco de saída de capital estrangeiro. É por isso que, enquanto o índice DXY subia 2% globalmente, o nosso real mostrava uma musculatura impressionante, valorizando-se 0,65% e trazendo a cotação do dólar para a faixa dos 5,21. O investidor global, fugindo do pânico asiático e da instabilidade europeia, olhou para o mapa e encontrou no Brasil um hedge, mano seguro, mano geográfico e energético. Mas a análise precisa ir além do lucro das petroleiras. O Brasil é um dos poucos países emergentes que possui o que os estrategistas chamam de segurança multidimensional. Temos uma matriz elétrica predominantemente renovável, o que nos blinda de um apagão sistêmico caso o fornecimento de gás natural global seja cortado. Além disso, a nossa distância física do teatro de operações no Oriente Médio joga a nosso favor. Enquanto a Europa e a Ásia Oriental estão a poucos milhares de quilômetros dos mísseis iranianos e das rotas de suprimento ameaçadas, o Atlântico Sul permanece como uma zona de paz relativa, longe do alcance direto da conflagração cinético-militar entre Israel, Estados Unidos e Teherã. Esse distanciamento geográfico, somado à autossuficiência, cria um prêmio de tranquilidade que atrai o capital especulativo que busca fugir do epicentro do conflito. Contudo, essa fortaleza brasileira não é impenetrável. Se por um lado o Ibovespa e o câmbio comemoram a entrada de dólares via commodities, o Brasil real, aquele que acorda cedo e depende do transporte rodoviário, começa a sentir a pressão térmica desse óleo a 120 dólares. O colunista José Paulo Kupfer aponta com precisão que, embora sejamos menos vulneráveis a choques de balanço, ainda somos extremamente sensíveis aos choques de preço. O governo brasileiro entra agora em uma zona de decisão crítica. Como gerenciar essa bonança financeira nas exportações, sem permitir que a inflação de combustíveis destrua o poder de compra da classe média e a viabilidade do agronegócio? A Petrobras, puxando o índice para cima com seus papéis em alta, é o herói dos investidores hoje, mas pode se tornar o vilão da inflação amanhã se a paridade internacional de preços for mantida de forma rígida em um cenário de guerra prolongada. O que os dados deste 9 de março nos mostram é que o Brasil finalmente aprendeu a usar sua geografia como arma econômica. O dinheiro que está saindo da Coreia e do Vietnã não está apenas voltando para os Estados Unidos. Uma parte considerável está estacionando em ativos brasileiros, buscando a rentabilidade de um país que produz o que o mundo mais precisa em tempos de guerra: alimento e energia. Estamos vivendo um momento onde o real não é apenas uma moeda, mas um certificado de depósito de recursos naturais. Se o conflito no Oriente Médio se arrastar por meses, o Brasil poderá emergir não apenas como um sobrevivente, mas como a nova âncora de estabilidade para os mercados emergentes, redefinindo sua importância no G20 e nas instituições financeiras globais. O escudo está erguido, mas a prova de fogo da gestão interna dessa crise está apenas começando. Para encerrarmos esta análise profunda, precisamos olhar para além do fechamento do pregão desta segunda-feira e projetar o que os próximos meses reservam para o tabuleiro global. Se o conflito iniciado em 28 de fevereiro entre o eixo Washington-Israel e o Irã não encontrar uma rampa de desescalada diplomática nas próximas semanas, entraremos em um território econômico e geopolítico desconhecido. O petróleo a 100 ou 120 dólares não é apenas um número em uma tela de negociações. É um catalisador de mudanças estruturais que podem acelerar o fim da globalização como a conhecemos e consolidar a era da fragmentação por segurança. O que está em jogo em 2026 é a redefinição de quem são os portos seguros em um mundo onde a interdependência energética se tornou uma arma de guerra. As projeções para o curto prazo indicam que o DXY, o índice da força do dólar, continuará sendo o termômetro do medo. Se o dinheiro global continuar fluindo para o mercado americano em ritmo moderado, como aponta José Paulo Kupfer, isso sugere que o mundo ainda acredita em uma resolução contida. Entretanto, se o Irã concretizar as ameaças de interdição total do Estreito de Hormuz, veremos uma corrida bancária global por ativos reais. Nesse cenário, o Brasil ocupa uma posição de destaque quase solitária entre os emergentes.
O país não é apenas um sobrevivente, ele é um dos poucos grandes players mundiais que possui, simultaneamente, excedente de energia, excedente de alimentos e uma distância geográfica segura dos principais teatros de operações militares da Eurásia e do Oriente Médio. Contudo, a grande interrogação que paira sobre Brasília e sobre os investidores da Faria Lima é a sustentabilidade interna desse escudo tropical. O governo brasileiro está em uma encruzilhada histórica. De um lado, a valorização das petroleiras e o Ibovespa aos 180 mil pontos inflam as reservas internacionais e dão um fôlego fiscal inédito, permitindo ao Estado brasileiro uma posição de barganha geopolítica mais agressiva. Do outro, a inflação de custos importada pela alta de 65% nas cotações internacionais do petróleo ameaça corroer a estabilidade social. O desafio será converter essa bonança externa em proteção interna, possivelmente através de mecanismos de colchão tributário ou fundos de estabilização que evitem que o preço do diesel paralise o transporte rodoviário e o agronegócio, os motores reais do PIB brasileiro. No plano internacional, a resistência do real frente ao dólar, em meio a uma guerra de alta intensidade, sinaliza o nascimento de um novo tipo de realismo energético. O capital internacional está começando a precificar a paz e a estabilidade ambiental e geográfica, tanto quanto o lucro trimestral. Países como Coreia do Sul e Vietnã, apesar de sua eficiência industrial, estão sendo punidos pelo mercado por sua vulnerabilidade geográfica. E o Brasil está sendo premiado por sua insularidade estratégica. Se a guerra no Oriente Médio se arrastar por todo o primeiro semestre de 2026, poderemos ver uma realocação massiva de cadeias produtivas globais buscando a segurança energética do Atlântico Sul, transformando o Brasil não apenas em um celeiro e um posto de gasolina, mas em um novo polo de reindustrialização segura. A conclusão deste episódio de volatilidade extrema é que o Brasil atravessou o espelho. Deixamos de ser o país que quebra no primeiro sinal de crise externa para ser o país que segura o índice de confiança dos emergentes. A cotação a R$ 5,21 e a bolsa em níveis recordes enquanto o barril flutua em US R$ 100 são provas de que a estrutura macroeconômica brasileira hoje possui camadas de proteção que não existiam em crises anteriores. O destino do Brasil em 2026 agora depende menos dos mísseis no Golfo Pérsico e mais da inteligência política em gerir o lucro dessa crise para fortalecer sua própria soberania. O mundo está em chamas, mas por enquanto, o Brasil provou ser um dos raros lugares onde o investidor ainda consegue respirar.